seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu me chamo Rafaela Marques e esse é meu canal Tricô e Crochê. E no tutorial de hoje eu trago para vocês esse cardigan aqui em tricô todo rendado. Foi pedido de uma amiga aqui do YouTube. Eu tinha feito um em crochê, um verde água, e ela gostou e pediu para mim fazer um tricô. Demorou só um pouquinho, mas eu fiz, tá? E eu assim tô apaixonada nesse cardigan. A manga ficou do jeito que eu queria. Ficou uma manga flare. Eu já tinha feito um rosa um tempo atrás aqui em crochê. E uma outra amiga perguntou se dava pra fazer a manga em tricô, porque o efeito da manga ficou assim. E olha, eu fiz e ficou. Ficou aqui mais apertada e aqui ela ficou estilo flare mesmo. E eu fiz ela toda reta. Eu passei ele com ferro pra blocar, porque não ia dar tempo de eu lavar e esperar secar, tá? Então eu passei no ferro a vapor, não tão quente pra não queimar, tá? E aí ele assentou os pontos e destacou mais e a peça deu uma esticada. Vocês sabem que o tricô na linha, ele cede, ele estica, ele tende a ceder mais. Então a peça com o tempo fica mais gostosa, fica mais flexível do que na lã. Na lã ele não cede, assim como na linha, tá? Na lã ele fica um pouquinho mais justinho e os pontos não ficam tão definidos assim na lã, tá? Mas na linha ele fica, os pontos abrem. Cada vez que você lava, a tendência dele é destacar mais ainda, tá bom? Vou mostrar pra vocês, gente. Eu amei. Olha aqui como que ficou o resultado certinho, olha. Ele ficou com um caimento super bom, super flexível, olha. Como que ficou? Ó, deixa eu mostrar pra vocês os pontos, a definição. Ficou bem folgadinho, tá? Ficou uma peça super gostosa, dá pra você usar com outras peças por baixo agora no inverno. Dá pra você usar em meia estação, dia que tá mais fresquinho, no ambiente com ar-condicionado, tá? Eu fiz ele inteiro rendado, inteiro. Olha aqui, ó, a costura aqui na lateral não aparece. Ele ficou sem volume desse lado e sem volume desse lado também, ó. Você nem vê, a costura tá aqui, ó. Eu gosto de costurar pra não ficar com volume, tá? Não gosto de peças com volume grosso por dentro. Olha aqui como ficou a manga, a emenda da manga. Aqui, ó. Eu gosto dessa costura aqui, tá? Eu gosto, eu acho bonito. Deixa eu virar pra vocês verem como que ficou a peça. Olha. Tá? Ficou inteirinho rendado. E ficou uma peça super gostosa, sabe aquela peça gostosa de você usar, folgadinha assim? Você usa em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Dá pra você ir fazer de várias cores, tá bom? Eu coloquei esse botão aqui, ó, e esse cordãozinho, eu fiz aquele cordãozinho rabo de gato. É muito simples de fazer. Mas você pode fazer correntinhas de crochê também e só costurei aqui, tá? Mas ele é aberto também, ó, como que ele fica. Aí se quiser fechar, é só aqui, ó, só pra segurar, tá? Eu sou suspeita a falar, né? Amei, gente, demais. Espero que vocês gostem aí. Eu deixei a receita em 2 tamanhos, PP e P, M e G, GG e extra GG. Por quê? Porque eu queria que ficasse inteira rendada, a frente, as costas e a manga. Então, se eu fosse fazer P, PP, M, G, GG e não ia dar certo o ponto, o desenho do ponto, ia ter que emendar ponto meio aqui, ó, na borda, e eu não queria, eu queria que ficasse inteiro com ponto rendado. A borda, eu fiz somente essa bordinha aqui, ó, só isso daqui, tá? Que é do abotoamento mesmo. E eu dei a opção de você mudar a agulha. A mesma numeração você vai fazer PP e P, só que o PP agulha 5 e o P agulha 6. É isso que vai fazer a peça ficar maior ou menor. Mas se você gosta dela folgada, então você faça com a agulha 6, igual eu utilizei, tá? A mesma coisa no M e no G. M você vai usar agulha 5, G você vai usar agulha 6. Tá? E o GG, agulha 5, extra GG, agulha 6, tá bom? Foi isso que eu quero destacar pra vocês, tá? Que o número da agulha muda muito o tamanho da peça, tá? Você pode usar a mesma quantidade de pontos, mas com material e agulha diferente, a peça fica diferente, tá bom? Então,
essa é a aula de hoje. Espero que vocês gostem desse passo a passo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu faço com muito amor, com muito carinho, tá bom? Então vamos lá agora para o tutorial? Então vamos lá para a receitinha? Eu utilizei o fio Anne duplo. Eu usei um fio de dentro e um fio de fora. O tex dele sozinho é 295. Como eu utilizei duplo, eu somei 295 mais 295, que deu 590 aqui de tex. Eu utilizei 3 novelos e meio do fio Anne. Deu aproximadamente 600 gramas, só para vocês terem uma noção na hora de substituir os fios, o tanto de grama que eu usei, tá? Esse ponto é múltiplo de 7 mais 2 de borda, para todos os tamanhos, tá bom? Aqui está a receita dessa peça certinho. Mas antes de passar para a receita, eu quero falar para vocês dos fios que você pode substituir. Eu fiz uma tabelinha aqui dos fios que você pode substituir para fazer essa peça. Eu utilizei fio de algodão porque eu moro num lugar quente. Mas se você mora num lugar frio, você utilize a lã. E eu coloquei aqui, ó, para você utilizar a agulha número 5, agulha número 6 e agulha número 7. Você pode escolher. Porém, se você utilizar a agulha número 5, a peça vai ficar menor. A agulha número 6, a peça vai ficar um pouco maior e a agulha número 7 vai ficar maior ainda. Isso utilizando a mesma quantidade de pontos, tá? Só mudando a agulha, a peça já fica com um tamanho maior. E aqui eu coloquei os fios. Os fios, eu fiz um apanhado de fios. É claro que você pode utilizar o fio da sua preferência, tá? Eu coloquei aqui só para vocês terem uma noção. Temos o Classic Pull da Círculo. Ele é o tex de 606. Você pode utilizar ele na agulha 5, na agulha 6 e na agulha 7 também. Ele está aqui, ó. O Harmony da Círculo, você pode utilizar ele na agulha 5 e na agulha 6. O tex é 416, 100 gramas. O fio Hobby da Círculo, você pode utilizar ele na agulha número 5, número 6 e número 7. O tex é 625 e ele contém 100 gramas. O fio Precioso da Círculo, o tex é 512 e contém 100 gramas em cada novelo. Você pode utilizar na agulha número 5, número 6 e número 7 também. O fio Mollet da Círculo, você pode utilizar na agulha número 5, número 6 e número 7. Eu já utilizei com a agulha número 7 e a peça fica super leve. Você pode utilizar também o fio Premier da Círculo, só que somente na agulha número 5, porque ele é um fio fino, tá? Bem fino. Você pode utilizar o fio Nina da Pinguim, 375 tex, mas também na agulha número 5 somente. O fio Alice, você pode utilizar ele na agulha número 5 e número 6, tá? O tex dele é 500. O fio Amiga da Círculo, você pode utilizar na agulha número 6 e número 7. O tex dele é 750. O fio Seda da Círculo, você pode utilizar na agulha 6 e na agulha 7. O tex dele é 599. E o fio Prêmio da Cisne, que é da cor escorrente, você pode utilizar somente na agulha número 5, porque ele é mais fino, tá? Então, eu fiz assim um geral para vocês terem uma noção aí na hora de comprar, de escolher o seu fio, tá bom? Agora, vamos voltar para a receita. Então, voltando aqui para a receita, aqui tem a quantidade de pontos para cada tamanho das costas da frente. Então, como eu disse, você vai utilizar. Então, para fazer o tamanho PP e o tamanho P, você vai utilizar 70 pontos para as costas, mais 2 de borda. Só que você vai usar, para fazer o tamanho PP, a agulha número 5, para sua peça ficar menor. E para fazer o tamanho P, a agulha número 6, tá? Para fazer as costas, no tamanho MG, você vai colocar 84 pontos, mais 2 de borda. Porém, o tamanho M, você vai utilizar a agulha número 5. E para fazer o tamanho G, você vai utilizar a agulha número 6, que foi o que eu fiz. Para fazer as costas do tamanho GG e extra GG, você vai utilizar 98 pontos mais 2 de borda. E o tamanho GG, agulha número 5.
e o tamanho extra GG, agulha número 6. Agora, você quiser fazer, por exemplo, se você usa o tamanho GG e quer fazer a receita do GG da receita G com 84 pontos, aí você pode fazer, só que você tem que usar a agulha número 7, porque a peça vai ficar maior, entendeu? Que só você mudar o fio e a agulha, você já muda o tamanho da sua peça. Então, a quantidade de pontos, ela é muito relativa, depende muito da tensão do ponto de cada um e do material que você vai utilizar. Outro exemplo, você usa o tamanho M e você quer fazer a peça com os pontos do tamanho P. Então, você pode sim, porém, você tem que usar a agulha número 7. Você pode fazer o tamanho M com essa receita aqui, ó, 70 pontos mais 2 de borda, porém, você vai ter que utilizar a agulha número 7 para sua peça ficar bem maior. Entenderam? Deu para entender mais ou menos? Então, eu coloco aqui uma sugestão, mas como depende muito de ponto e de material, você pode brincar com essa receita, só mudando o número da agulha e o número de pontos, tá joia? Qualquer dúvida, vocês me perguntem depois, tá bom? E aqui, para a frente. Para frente, eu coloquei aqui do tamanho PP, 33 pontos para cada lado, que a frente vai ser, você vai fazer uma parte, depois outra parte. 33 pontos no total. E aqui eu coloquei a divisão certinho para vocês entenderem. 28 pontos vai ser o que eu vou precisar do múltiplo, do desenho dessa peça. 3 pontos é a borda, essa bordinha aqui do abotoamento, ó. Essa bordinha eu coloquei 3 pontos. E 2 é a borda. Vai ser a borda de um lado, para a bordinha ficar acabada bonitinha em correntinha, e o outro é para a bordinha do outro lado, para me auxiliar na costura. E isso em todos os tamanhos. Para fazer a frente do tamanho MG, eu coloquei 40 pontos de cada lado. Porém, eu dividi aqui, ó, 35 pontos vai ser o múltiplo, o desenho trabalhado, 3 pontos vai ser o abotoamento e 2 pontos de borda. A mesma coisa no tamanho GG extra GG. 47 pontos no total de cada frente. 42 vai ser o ponto desenhado, o ponto múltiplo. 3 vai ser a bordinha bonitinha do abotoamento. E 2 vai ser a bordinha de um lado e a bordinha do outro lado para me auxiliar na costura, tá? Então, aqui está o desenho, o esquema que vocês vão precisar para fazer essa peça. Eu dividi essa peça em 2 tamanhos juntos por conta do múltiplo. Eu queria que ficasse o desenho todo nas costas, todo na frente e todo na manga. Então, para mim fazer isso, eu tive que adaptar os múltiplos, senão não ia dar certo, tá? Ia ter que complementar com ponto meia e eu não queria, eu queria que ficasse inteira de desenho trabalhado, tá bom? Por isso que eu pulei e juntei os 2 números, tá? Pra que desse certinho aqui no final a conta para vocês. Então, por isso que eu expliquei esse processo das agulhas, que você pode brincar com as agulhas, aumentar ou diminuir o número da agulha e a quantidade de pontos ser a mesma, só mudando a agulha, tá joia? Agora, nós vamos para a manga. Para fazer a manga do tamanho PPP, 49 pontos mais 2 de borda, ó, vamos fazer 2 mangas separadas. Tamanho M e G, 56 mais 2 de borda, que foi o que eu fiz. E o tamanho GG, extra GG, 63 mais 2 de borda, tá? Então, agora nós vamos fazer essa peça. Então, eu estou aqui com a agulha número 6 milímetros e com o meu fio que eu escolhi, o fio Anne, um fio de dentro e um fio de fora. Então, eu vou colocar aqui pontos na minha agulha. Eu tenho aula aqui já de como colocar pontos na agulha em tricô, se você não sabe, tá bom? É muito simples. Eu vou colocar aqui 84 pontos para fazer as costas. Nós iremos começar a fazer as partes separadas. Então, eu vou fazer as costas na agulha número 6 e vou colocar 84 pontos mais 2 de borda, tá bom? Então, já coloquei um aqui, ó. 1, 2, 3,
4, 5. Eu vou colocar aqui, no total, 86 pontos e já volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês com os 84 pontos mais 2 de borda, 86 pontos que eu coloquei na minha agulha. Sobrou um pedacinho de fio, eu enrolei para aproveitar depois para costurar a peça, tá? Então, agora nós vamos começar a primeira carreira. Eu vou passar um sem fazer em borda. Toda vez que eu estiver no início de cada carreira, o primeiro ponto eu vou passar sem fazer em borda, para formar uma trancinha, uma correntinha aqui na lateral, para facilitar para mim costurar, tá bom? E o restante eu vou fazer toda em ponto meia. Meia no direito e meia no avesso, tá? Então, você vai fazer meia do lado direito e meia do lado avesso. Então, eu vou fazer aqui toda a primeira carreira em ponto meia, porém, quando estiver chegando no último ponto, nós vamos fazer em ponto tricô, o último, só o último de cada carreira. Então, o primeiro ponto passa sem fazer e o último ponto faz ele em ponto tricô. Isso para todas as carreiras, a peça inteirinha vai ser assim, tá bom? Então, eu vou fazer aqui toda em ponto meia. Quando chegar aqui, o último, não esqueça de fazer em ponto tricô, porque é o ponto de borda. Aí, depois eu volto com vocês. E eu vim fazendo aqui, ó, e cheguei no último ponto da primeira carreira. E ele é em ponto tricô, ó. E eu vou fazer ele em ponto tricô. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Quando eu viro o meu trabalho e vou tirar aqui, ó, o primeiro ponto sem fazer, eu tiro assim. Pronto, aí eu vou formando aqui correntinhas, tá? Por isso que o último tem que ser em tricô. E o primeiro você tira em borda, tá? Sem fazer. E agora eu vou dar sequência, vou fazer tudo em ponto meia, tá? E quando chegar aqui no último ponto, novamente em ponto tricô. E eu vou fazer isso 2, 3, 4. São 4 carreirinhas que você vai fazer, tá? Eu vou fazer e volto com vocês depois que eu fizer as 4 carreiras. E eu voltei aqui com as 4 carreirinhas de ponto meia já feita. E agora nós vamos dar início ao ponto trabalhado dessa peça. Esse ponto é múltiplo de 7, 7 mais 2 de borda. E ele é feito em 6 carreirinhas apenas. É muito simples de fazer. Vamos lá, então. Você vai tirar um sem fazer, primeira carreira, tá? Um sem fazer. Agora, você vai fazer um ponto meia, abre asterisco, um ponto meia, laçada, um meia, mate duplo. Mate duplo é inclinação para a esquerda. Então, você vai fazer mate duplo, ó, você passa um sem fazer, faz os outros 2 pontos em meia, junto em meia, e esse que você passou sem fazer, você passa por cima. Isso daqui é mate duplo. Pronto, você vai fazer mate duplo ou 3 pontos juntos para a esquerda, tá? É pego pela perninha de trás. Quando você vai fazer 3 pontos juntos para a esquerda, você tem que pegar por trás, para inclinação ficar para a esquerda, tá bom? Dando continuidade, um meia, laçada, um meia. Fecha asterisco. Agora, você vai voltar no início do asterisco e vai repetir novamente. Um meia, laçada, um meia, mate duplo ou 3 juntos para a esquerda, tá? Mate duplo, passa um sem fazer em meia, faz 2 juntos em meia, e esse que você passou sem fazer, você passa por cima, que aí ele fica inclinado para a esquerda, ó, para lá. Dando sequência, um meia, laçada, um meia. E você vai repetir isso até o final da carreira. Quando chegar aqui no final, o último ponto é em borda, é em ponto tricô, tá? Então, você vai fazendo tudo isso daqui até o final. E depois eu volto com o lado avesso com vocês. E eu voltei aqui com o lado avesso. Terminei a primeira carreira. Agora, eu estou na segunda carreira. A segunda carreira, ela é par. Todas as carreiras pares serão em ponto tricô,
tá? O primeiro você vai passar sem fazer em borda. E o restante da carreira você vai fazer toda em ponto tricô. Todos os pontos, não tem segredo. Tudo em ponto tricô até o final, inclusive o de borda, tá? Eu vou fazer aqui e volto com a terceira carreira com vocês. E eu voltei aqui com vocês do lado direito do trabalho. Então, aqui está pedindo para mim fazer agora. Passa um sem fazer em borda, abre o asterisco. 2,6, 1, 2, laçada, laçada. Agora, se essas perninhas aqui estivessem assim, todas viradas assim, ó, eu iria fazer mate duplo, que é mais fácil fazer mate duplo assim, quando as perninhas estão por esse lado aqui, pela frente. Mas como elas estão já invertidas, é pelo método combinado que eu faço o tricô. Eu já expliquei aqui no canal, tem vídeo explicando como fazer tricô no método continental, tá? Então, eu sigo sempre as perninhas, o que ela aparece pra mim primeiro. Então, agora eu tenho que fazer 3 juntos em meia para a esquerda, que é a mesma coisa de mate simples. Agora fica mais fácil para mim fazer 3 juntos em meia, ó. Eu só venho aqui e faço 3 juntos em meia e pronto. Se você faz por outro método, pelo método inglês ou pelo método português, então você pega pela perninha da frente e faz mate duplo, tá bom? Agora, continuidade. Laçada e 2,6. 1, 2. Pronto. Agora, eu vou voltar e repetir somente isso que está no asterisco. 2,6, 1, 2. Laçada, mate duplo ou 3 juntos em meia para a esquerda. Então, eu venho aqui e faço 3 juntos em meia para a esquerda. Agora, eu faço laçada novamente e 2,6. 1, 2. E fecho o meu asterisco. E eu só vou repetir isso até o final da minha carreira. Chegando aqui no final, não se esqueça de fazer o último ponto em borda, que é em tricô, para nós formarmos a nossa bordinha de correntinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, depois eu volto com vocês. E eu voltei aqui na quarta carreira do lado avesso. A quarta carreira agora vai ser toda em ponto tricô. O primeiro ponto você vai passar sem fazer em borda e o restante você vai fazer todo em ponto tricô até o final, tá? Eu vou fazer aqui e depois eu volto com vocês na quinta carreira. E eu voltei aqui com vocês na quinta carreira. Agora, nós estamos na quinta e penúltima carreira de repetição desse ponto, porque ele é muito fácil, ele é feito em 6 carreirinhas, tá? Então, vamos lá. Passa um sem fazer, abre o asterisco, 3,6, 1, 2, 3, laçada, mate simples ou 2 juntos para a esquerda. Eu aqui vou fazer 2 juntos para a esquerda, que é mais fácil. Mas para você, se tiver assim, nessa posição os pontos, então você faz mate simples. Passa um sem fazer, faz o outro em meia e o que você passou sem fazer, você passa ele por cima. Isso é mate simples, que é a mesma coisa de 2 juntos para a esquerda, tá bom? E agora, dando continuidade, 2,6, 1, 2. E fecha o asterisco. Agora, você vai voltar no início do asterisco. 3,6, 1, 2, 3. Laçada, 2 juntos em meia para a esquerda ou mate simples, que é a mesma coisa. E 2,6. 1, 2. Pronto. É somente isso que eu vou fazer agora. Eu vou repetir isso até o final da minha carreira e quando chegar no último ponto é em tricô, que é ponto borda, tá bom? Vou fazer e depois eu volto com vocês. E agora eu voltei na última carreira de repetição deste ponto. Eu estou agora na carreira número 6 e ela é par. Então, eu vou passar um sem fazer em borda e o restante eu vou fazer toda em ponto tricô. Todos os pontos dessa carreira eu vou fazer em ponto tricô.
Eu vou fazer aqui até o final e depois eu volto para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, e eu terminei aqui as 6 carreirinhas desse ponto. Olha como que ele está ficando, olha. Tá vendo? Eu já fiz uma repetição da carreira número 1 até a número 6. O que eu vou fazer agora? Voltar na carreira número 1 e vou repetir isso até a peça crescer e chegar no tamanho que eu quero. Eu quero fazer esse cardigan com aproximadamente 55 centímetros. Então, eu vou crescer essa peça e quando eu atingir 55 centímetros, eu vou medindo com a fita métrica, eu paro e volto para nós arrematarmos e darmos sequência nessa peça, tá bom? Eu vou fazer aqui e depois eu volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês com a parte das costas já pronta. Agora nós vamos arrematar. Eu fiz aproximadamente 52 centímetros, porque depois que eu lavar, essa peça vai ceder, ela vai dar uma esticada assim, ó. Tá? Então, ela vai chegar nos 55 centímetros. Eu não quero mais comprido do que isso, tá? Se você quiser, você faz maior. Eu fiz a repetição por 20 vezes, olha. 2, 4, 6, 8... 10, 12, 14, 16, 18, 20. Repeti 20 vezes o desenho, tá? Do meu trabalhinho aqui, do meu ponto. E agora, eu vou arrematar os pontos. Então, sempre que eu vou arrematar alguma peça em tricô, aqui nos ombros, eu procuro arrematar mais folgado possível, para não ficar repuxando depois, ficar apertado, tá? Então, eu vou arrematar aqui naquele método normal, mais simples, olha. Faço um ponto e meia, faço o próximo, e o que eu fiz, eu passo por cima. Eu gosto de arrematar assim, que eu acho que fica um arremate mais solto, tá? Faço o próximo e passo o anterior por cima. E não, ó, tá vendo que tá folgado? Eu não aperto, eu deixo ele folgado, pra dar o efeito que eu quero de ficar mais folgado aqui os pontos em cima, ó, pra não ficar repuxando. Olha, quando eu faço isso aqui, ele ainda fica flexível, tá? Então, eu vou arrematar até o final, depois eu vou deixar um pedaço de fio só pra eu costurar os ombros e nós vamos dar sequência nessa peça. Então, agora eu vou começar a fazer a parte da frente do cardigan. Eu vou fazer um lado de cada vez. E atenção agora para os tamanhos. Então, vamos começar aqui, ó, eu vou fazer aquele nozinho e vou colocar aqui na minha agulha 38 pontos mais 2, 40 pontos. Já coloquei 1, 2, 3, 4, 5... 6, vou colocar aqui os 40 pontos e já volto com vocês. Eu voltei aqui com vocês com a parte da frente já colocados os pontos aqui certinho, já dei um lacinho aqui no restante de fio que sobrou e com 2 marcadores. Vou usar um marcador para cada lado para marcar a parte aqui do abotoamento, tá bom? Então, o primeiro ponto eu vou passar sem fazer emborda e vou fazer 4 carreiras inicial de ponto meia, igual eu fiz na parte das costas. Então, não tem segredo, olha. Eu vou fazer meia, 4 carreiras até o final. Não esquecendo que o último ponto é em tricô para formar a nossa bordinha de correntinha, tá? Esse último aqui é em tricô. E toda vez que eu virar a carreira, o primeiro eu passo sem fazer. Vou fazer as 4 carreirinhas e eu volto com vocês. Então, eu voltei aqui com vocês com as 4 carreirinhas de ponto meia já prontinha, tá? Então, nós vamos começar a fazer o ponto trabalhado da peça e a parte do abotoamento aqui da frente. Então, agora você vai passar um sem fazer em borda e deixa o marcador aqui para não se perder. Um em borda. E depois que eu passei um em borda, eu vou fazer 3 pontos meia. 1, 2, 3. Fiz 3 pontos meia. Depois que eu fiz os 3 pontos meia mais esse 1 de borda, eu coloco o marcador. Pronto. Agora, vai sobrar aqui na minha agulha, tem que sobrar aqui 36 pontos. Por quê? Porque 35 é o número do múltiplo para fazer o desenho aqui e 1 de borda, tá? E isso, a mesma coisa eu fiz no tamanho PP e P e no tamanho GG, extra GG. É assim que vai ficar. Então, em todos os tamanhos, você vai fazer 1 de borda e esses 3 aqui do abotoamento, em todos os tamanhos.
O que sobrar aqui tem que ser o múltiplo do desenho e o último de borda para auxiliar na costura, tá? Então, é assim que nós vamos trabalhar dos dois lados. Agora que eu já fiz aqui a parte do abotoamento, eu vou dar início no ponto desenhado, tá? Então, você vai abrir asterisco agora. Abre asterisco e vamos começar. 1 meia, laçada, 1 meia e 3 juntos em meia para a esquerda, pego por trás ou mate duplo, tá? Então, eu aqui vou pegar por trás, ó, porque as perninhas minhas estão inclinadas já para a parte de trás. Então, eu vou fazer 3 pontos juntos em meia, ou você faz mate duplo, que é a mesma coisa. Mate duplo, passa um sem fazer, faz os 2 em meia, e o que você passou sem fazer, você joga por cima. Eu tenho aula aqui no canal já ensinando como fazer mate duplo e mate simples também, tá bom? Dando sequência, 1 meia, laçada, 1 meia, fecho o asterisco. E eu vou repetir isso até chegar aqui no final. Quando chegar no final, tem que sobrar 1. E quando sobrar 1, eu vou fazer esse 1 em tricô, que é de borda, tá? E depois eu volto com vocês do lado avesso. Voltei aqui com o lado avesso. Eu vou fazer o lado avesso todo em tricô. Não pode esquecer aqui do abotoamento. Por isso que eu coloquei o marcador, porque esses pontos do abotoamento vão ser sempre ponto meia. Tirando esse último, que é em tricô por conta da borda. Então, eu vou fazer com vocês certinho e depois vocês só vão repetir até dar o tamanho da parte aqui da frente do nosso cardigan. Essa parte que eu estou fazendo aqui vai ser a parte do lado direito. Ela vai ficar do lado direito do meu cardigan. Depois, nós vamos fazer a parte do lado esquerdo desse lado aqui, tá? Então, vamos aqui agora, olha. Vou passar um sem fazer, que é em borda. E agora eu vou fazer o restante em tricô. Eu vou fazer em ponto tricô até chegar no marcador. Quando chegar no marcador, olha, você vai fazendo tricô até no marcador. Quando chegar no marcador, eu volto para nós darmos sequência. Cheguei aqui no final da carreira do lado avesso, cheguei no marcador, vou passar o marcador agora. Agora eu vou fazer esses 3 aqui em borda em meia. 1, 2, 3. E o último em tricô. E o último em tricô, que é a borda para formar as correntinhas. Pronto. Olha aqui, ó. As correntinhas aqui se formando, tá? E eu vou virar. E agora eu estou na carreira do lado direito. E eu vou para a terceira carreira agora aqui do desenho da parte da frente. Então, vamos lá. Passo um sem fazer. Passei um sem fazer. Agora, eu vou fazer em meia os 3 de borda. Dos dois lados, você vai fazer em meia. Do lado direito e do lado avesso. Olha, já fiz. Passo o marcador e agora eu vou fazer a terceira carreira. Abre asterisco, 1 ponto meia, 2 ponto meia. Então, você vai fazer 2 meia, laçada, 3 juntos em meia. Pego aqui por trás para inclinar para a esquerda ou mate duplo, dependendo do método que você faz. Então, eu faço aqui, ó, tá? Laçada novamente. E 2 meia. 1, 2. Fecho o asterisco. E eu vou fazer isso até chegar aqui no último ponto. O último ponto é em tricô, que é em borda. E depois eu volto com vocês na quarta carreira. Pronto, agora eu voltei com vocês na quarta carreira aqui do lado avesso. Então, eu vou passar um sem fazer em borda. Vou fazer o restante todo em ponto tricô. Vou fazer até chegar aqui. Quando chegar no marcador, os 3 vai ser em meia e o último, não esquece que é em borda, é em tricô, tá? Então, eu vou fazer tudo tricô, chegar no marcador 1, 2, 3, meia e o último em tricô. Depois eu volto com vocês na quinta carreira. Voltei aqui com vocês na quinta carreira. E nós vamos dar sequência, tá? Passa um sem fazer. Agora eu vou fazer os 3 em borda em meia. 1, 2, 3. Passo o marcador e agora eu vou voltar a fazer o ponto trabalhado. Agora, abre o asterisco e você vai fazer 3 ponto meia. 1, 2, 3. Laçada, 2 juntos em meia para a esquerda ou mate simples.
eu já tenho aula aqui ensinando como fazer mate simples, tá? Mas mate simples e 2 juntos para a esquerda, pego por trás, é a mesma coisa. Novamente, 1, 2, meia. 1, 2, meia. Pronto. E eu vou fazer isso até chegar aqui. Quando chegar no último, não esquece que a emborda é em tricô, tá? E depois eu volto com vocês do lado avesso. E eu voltei aqui com vocês com o lado avesso da última carreira de repetição desse ponto trabalhado, tá? Eu estou na 6ª carreira. Então, agora você vai passar um sem fazer e vai fazer o restante todo em ponto tricô até chegar no marcador. Quando chegar aqui no marcador, para de fazer ponto tricô, faz 1, 2, 3 em ponto meia, que é o de borda, meia no direito e meia no avesso, esses 3 aqui. E esse daqui é em tricô, que é para formar a nossa borda de correntinha, tá? Eu vou fazer e eu já volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês, pessoal, com a parte do lado direito da frente. Ó, aqui ficou a parte do abotoamento e aqui a parte que eu vou costurar. E agora eu vou fazer por 20 vezes a repetição aqui, ó. Essas 6 carreirinhas que eu fiz agora, eu vou fazer ela por mais 20 vezes, igual eu fiz no lado das costas, tá bom? E você vai fazer de acordo com o comprimento que você quer. Igual você fez nas costas, você faz na frente, a mesma quantidade de repetição do ponto, tá? Eu vou fazer aqui então e depois eu volto com vocês com a parte do lado esquerdo da frente, tá bom? Voltei aqui com o trabalho já pronto e nós vamos arrematar o lado direito agora, da frente. Então, é igual às costas. Vou passar esse aqui sem fazer, que é o primeiro de borda. Agora, esse daqui eu vou fazer em meia e esse daqui eu vou passar por cima. O próximo eu vou fazer em meia e esse daqui eu vou passar por cima. Esse daqui eu vou fazer em meia e assim eu vou arrematar todos os pontos. Tirar meu marcador e vou dar sequência aqui. Não arremate ele apertado, arremate folgado, para ficar fácil depois, para nós costurarmos, para não ficar repuxando, tá bom? Eu vou arrematar aqui todos os pontos, depois eu volto com vocês pra gente fazer o lado esquerdo da frente, tá bom? E eu já fiz aqui, ó, as 20 carreirinhas da parte da frente do lado direito. Aqui ficou a parte da bordinha, olha que bonitinho, das correntinhas. E agora nós vamos fazer igualzinho outra parte desse lado aqui, do lado esquerdo. Nós temos que ficar de olho agora na hora de fazer a borda, que vai ser invertida, vai ser desse lado aqui, tá? Aqui eu estava fazendo no começo. Agora aqui no começo, nós vamos começar aqui desse lado e a borda nós vamos vir fazendo no final. Tá? Aqui era no começo do trabalho e aqui nós vamos fazer a borda sempre quando chegar no final da carreira, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui agora, eu vou começar a fazer o outro lado, o lado esquerdo da frente. E eu vou colocar 38 pontos mais 2 de borda, igualzinho o outro lado. Olha, 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar aqui os 40 pontos e já volto com vocês. Então, para iniciar aqui o outro lado, eu vou começar fazendo as 4 carreirinhas de ponto meia, igual eu fiz do outro lado, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, vou passar um sem fazer em meia e vou fazer 4 carreirinhas de ponto meia. Não esquecendo, né, de fazer o último em borda, que é em ponto tricô, para formar as correntinhas do outro lado também. E desse lado aqui também, o primeiro sempre tira sem fazer e o último sempre faz em tricô. Eu vou fazer aqui as 4 carreirinhas e já volto com vocês. E eu já fiz aqui as minhas 4 carreirinhas de ponto meia. Agora, eu vou dar início ao ponto trabalhado. Só que a borda vai ficar aqui no final, como eu falei pra vocês. Então, eu vou vir fazendo, quando chegar aqui, faltando 4 pontos pra terminar, eu vou colocar o marcador e aqui sempre vai ser a minha borda, que nós iremos fazer 1, 2, 3, ponto meia no direito e no avesso, e esse último aqui em tricô, que é em borda. E o primeiro aqui nós vamos passar sem fazer, tá bom? Então, vamos começar aqui. Olha, eu estou na primeira carreira do lado esquerdo da frente. Vou passar um ponto sem fazer, e agora eu vou dar sequência já no ponto trabalhado da peça, tá? Então, eu vou fazer primeira carreira, abre o asterisco, 1 ponto meia, laçada, 1 meia,
3 juntos em meia para a esquerda ou mate duplo. Agora eu vou fazer mate duplo aqui, então, ó, passo um sem fazer, vou fazer 2 aqui, tá? E o que eu passei sem fazer, eu passo por cima. Pronto. Esse daqui é o mate duplo. Um meia, laçada e um meia. Então, eu vou fazer, quando chegar aqui, eu volto com vocês. E eu vim fazendo aqui até o final. Olha, deu certinho a quantidade de pontos. E chegou aqui e faltou 4 pontos. Agora eu vou colocar o meu marcador para eu não me perder, para eu não esquecer que toda vez que eu chegar no marcador, eu tenho que fazer 3,6 de borda. Olha, vou fazer. E o último aqui em tricô, que é a borda. Pronto. Agora eu vou virar minha carreira e eu estou na carreira do lado avesso, número 2. Então, eu vou passar um sem fazer sempre. Agora, eu vou fazer os 3 de borda em meia também, tá? Ó, 1, 2, 3, que eu vou formar a bordinha do outro lado. Passo o marcador e agora eu vou fazer a sequência toda em ponto tricô, porque eu estou no lado do avesso, tá? Então, eu vou fazer aqui toda em ponto tricô até o final. Aí, depois eu volto com vocês na terceira carreira. Voltei aqui com vocês na terceira carreira. Então, você vai passar um sem fazer em borda, abre o asterisco e nós já vamos começar. 2,6, 1, 2, laçada, 3 juntos em meia para a esquerda ou mate duplo, que é a mesma coisa, laçada e 2,6, 1, 2. E eu vou fazer isso agora até o final. Quando chegar aqui, não esquece de fazer o ponto em borda, 1, 2, 3, meia e o último em tricô. E depois eu volto com vocês na quarta carreira do lado avesso. E eu voltei aqui com vocês com a carreira do lado avesso. E é na quarta carreira, tá? Eu vou passar um sem fazer e vou fazer 3 pontos em meia, que é a borda, ó, o marcador aqui. 1, 2, 3, é meia no direito e meia no avesso para formar a bordinha, tá? Passo o marcador e agora sim eu sei que eu tenho que fazer o restante todo em ponto tricô, tá bom? Eu vou fazer aqui até o final, depois eu volto com vocês na quinta carreira, lado direito. Vou passar um sem fazer, abro asterisco, 3,6, 1, 2, 3... laçada, 2 juntos em meia, pego por trás ou mate simples, e 2 meia, 1, 2. E eu vou fazer isso até o final. Quando chegar aqui no marcador, eu vou fazer 1, 2, 3 ponto de borda, que é ponto meia, e o último em tricô, que é a minha bordinha para formar a correntinha. E depois eu volto com vocês com a sexta carreira do lado avesso. Voltei com vocês aqui na sexta e última carreira do lado do avesso. E nós vamos passar um sem fazer e vamos fazer 1, 2, 3 e meia, que é o ponto de borda. 1, 2, 3, que é a nossa bordinha do abotoamento do lado esquerdo. Passo o marcador e agora eu vou fazer todos os pontos em tricô. Vou fazer até o final e depois eu volto com vocês. E eu terminei aqui, pessoal, de fazer da carreira número 1 até a número 6 de repetição desse ponto trabalhado. E a borda está aqui, ó, tá vendo a borda do abotoamento? Do outro lado, ela ficou aqui no começo e essa aqui ficou no final, por conta que esse daqui é o lado esquerdo. Tá bom? Para os dois lados ficarem um pertinho do outro. Então, o que eu vou fazer aqui agora é crescer. Vou fazer por 20 vezes a repetição desse ponto, que foi o tamanho que eu fiz nas costas, do lado direito, e agora eu vou fazer do lado esquerdo. Vou fazer por 20 vezes e depois eu vou arrematar e depois nós daremos início à manga desse cardigan, tá bom? Vou fazer e depois eu volto com vocês. Eu já fiz aqui uma manga e agora eu vou fazer a outra com vocês. Olha como que ela ficou reta, tá? Porém, ela ficou toda trabalhada, toda desenhada, tá bom? Então, nós vamos fazer agora outra peça igual essa daqui. E na hora de arrematar, é importante arrematar folgado. Eu sempre falo isso. Para quem já assistiu os meus vídeos, eu sempre falo para arrematar folgado, para a peça ficar com flexibilidade na hora de costurar, a manga não ficar apertada, não ficar repuxando,
tá bom? Então, agora nós vamos fazer outra manga igualzinha essa daqui. Então, nós vamos fazer agora a manga. Atenção para os tamanhos. Se você usa o tamanho PP e P, você vai colocar 49 pontos mais 2 de borda para cada lado da manga. Se você usa o tamanho MG, que é o que eu estou fazendo, eu vou colocar 56 pontos mais 2 de borda. E se você estiver fazendo o tamanho GG extra GG, você vai colocar 63 pontos mais 2 de borda, tá bom? Então, eu vou colocar aqui agora os meus 58 pontos, porque é 56 mais 2 pontos de borda, tá joia? Olha, 1, 2, 3, eu vou colocar aqui 58 e eu volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês com os 58 pontos já colocados na minha agulha. E nós começaremos a fazer a manga, então. Então, eu vou fazer igual nós estávamos fazendo a peça. Passa o primeiro em borda sem fazer. E agora, eu vou fazer 4 carreiras de ponto meia, tá? Meia no direito e meia no avesso. Porém, não esqueça que o último ponto é em tricô, que é em borda. E quando virar o lado, toda vez que for começar a carreira, o primeiro é sem fazer, tá? Então, eu vou fazer aqui 4 carreirinhas e volto com vocês. Então, eu voltei aqui com as 4 carreirinhas de ponto meia já prontinha, tá? E nós vamos dar início ao ponto decorado dessa peça. Então, vamos lá. Primeira carreira, passa um sem fazer, para formar as bordinhas aqui de correntinha para auxiliar na costura. Agora, abre o asterisco, 1 ponto meia, laçada, 1 meia, mate duplo. Eu já tenho aula aqui ensinando como fazer mate duplo, que é a mesma coisa de 3 juntos, inclinado para a esquerda, pego por trás. Tá? Eu já fiz essa aula nos 3 métodos. Quem quiser ver, corre lá e dá uma olhadinha, tá bom? O mate duplo é passa um sem fazer, faz os 2 em meia, e o que você passou sem fazer, você passa por cima. Pronto, mate duplo. Agora, eu vou fazer 1 meia, laçada, 1 meia. Pronto. E eu vou repetir isso até acabar os pontos, até no final. O último, lembrando que é em borda, é em tricô. Eu vou fazer e volto com vocês com o lado avesso. Eu voltei aqui com a carreira do lado avesso, tá? Ela é toda feita em ponto tricô. O primeiro, você passa em borda sem fazer. Pronto, passei para formar a nossa bordinha de correntinha. Agora, eu vou fazer o restante toda em ponto tricô, até o final. Eu vou fazer aqui e volto com vocês na terceira carreira. Eu voltei aqui agora com a carreira número 3, tá? Então, dando sequência, passa um sem fazer, agora você vai abrir o asterisco. Vamos lá, 1 ponto e meia, outro ponto e meia. Então, você vai fazer 2 ponto meia. Laçada, 3 juntos em meia pego por trás, ou mate duplo, que é a mesma coisa. Laçada, 2 meia, 1, 2. E eu vou fazer isso até o final agora. O último é em borda em tricô. Vou fazer e volto com vocês com o lado avesso. Eu voltei aqui com a carreira do avesso, agora número 4. Eu vou passar um sem fazer e vou fazer o restante todo em ponto tricô. Eu vou fazer aqui e volto com vocês na quinta carreira. E eu voltei aqui com a quinta carreira do lado direito. E nós vamos dar sequência aqui agora. Passa um ponto sem fazer, abre o asterisco. 3 ponto meia, 1, 2, 3. Laçada, 2 juntos em meia, pego por trás, ou mate simples, e 2 ponto meia, 1, 2. Eu vou fazer isso até o final da carreira, lembrando que o último ponto é em tricô, que é em borda. Vou fazer e volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês. Eu já fiz a 6ª carreira
em ponto tricô. Passei um sem fazer e fiz toda em ponto tricô, tá? E eu já voltei aqui, ó, com ela prontinha. Eu já fiz da primeira à sexta carreira, tá? E você vai fazer isso agora até a manga adquirir o tamanho que você quer. Eu fiz a minha por 16 vezes, eu repeti. Repeti 16 vezes da primeira à sexta carreira, que foi o comprimento que eu quis. Agora, você pode fazer um pouco maior ou um pouco menor. Depende de cada braço, tamanho de braço, tá? Depende do tamanho que você quer. Você pode fazer até uma manga 3/4, se você quiser, ou até uma manga pequena. Pode fazer uma ou duas vezes e costurar ela na lateral normalmente, tá bom? Eu vou fazer aqui agora e volto para nós costurarmos essa peça. Eu voltei aqui agora com a peça. Eu já costurei esse lado aqui, olha, aqui no ombro. Olha como ficou. Eu gosto de fazer essa costura que não fica grossa. Ela não fica uma costura invisível. Porém, ela não fica com volume nem de um lado e nem do outro. Olha como que ela fica do lado avesso. Você nem consegue ver. Então, eu gosto muito de costurar peças em tricô rendado assim, porque não aparece, não, o tricô rendado ele já é cheio de furinho, ele já é cheio de detalhe. E eu acho que fica bonito esse detalhe aqui dessa costura, tá? Então, nós vamos costurar esse lado aqui agora. Então, eu posicionei aqui, ó, o lado direito e o lado das costas, tá? O lado da frente e o lado das costas. E eu vou colocar uns marcadores aqui, só para marcar mais ou menos o início e o fim, para não ficar torto. Você presta atenção para casar aqui, ó, o desenho, tá vendo? Desenho com desenho, ó, o desenho aqui. Então, você coloca aqui o marcador só para não perder o rumo, para não ficar um lado torto e o outro um mais para frente, um mais para trás, assim, tá? Então, eu casei aqui costura com costura, tá? E vamos começar a costurar agora. Eu coloquei aqui, ó, o fio que eu tinha deixado aqui sobrando na lateral, coloquei aqui na agulha e com esse fio agora eu vou costurar aqui os ombros, tá? Olha, então é muito simples, essa costura é um chuleado. Ó, eu pego aqui as duas correntinhas aqui de cima, ó. Pega bem aqui nas duas correntinhas mesmo, pega de um lado, pega de outro. Aí você vem aqui, ó, nas duas correntinhas também do lado de cá. Peguei, agora eu venho e puxo. Pronto. Agora eu vou para a próxima correntinha, olha, aqui a próxima correntinha, tá vendo? Pega mesmo só nas correntinhas que fica bem mais fácil de fazer. Pronto, ó. Peguei, agora eu venho. É um chuleado, que nós chamamos na costura mesmo tradicional, tá? Eu gosto de costurar assim. E aí, eu venho aqui, ó, para o próximo, olha. Venho aqui, pego de um lado, pego de outro. Peguei aqui, venho e puxo. Vamos para o próximo. Olha, não tem segredo. Deixa assim, de frente para você poder olhar certinho. E você vai puxando, pega de um lado, ó, a próxima aqui agora. Pega bem certinho aqui, ó, as correntinhas, tá vendo? Vamos para o próximo, olha, aqui. Certifique-se que as alcinhas estão todas aqui, dentro da agulha, e puxa para o próximo, ó. É gostoso de costurar, eu gosto de costurar. Tem gente que não gosta, né? Eu entendo, mas eu gosto de costurar. Acho que é porque eu sou costureira. Eu não ligo que as peças tenham costura. Olha aqui como que tá ficando bonitinho, tá vendo? Eu vou fazer isso até o final. Quando chegar aqui, eu vou arrematar essa linha, esse fio, e depois nós vamos costurar a manga aqui na cava. Então, eu vim costurando, já arrematei os pontos, já entrelacei aqui, ó, na trama do fio e cortei. Olha como que ficou. Um lado e o outro lado. Esse daqui é o espaço que vai sobrar. O espaço é o espaço aqui de mais ou menos um desenho, tá? De um lado, olha, ficou aqui, mais ou menos aqui tem 5 centímetros. Deixa eu ver, ó, 3 dedos meu aqui.
tá? Então, em cada tamanho vai ficar esse espaço aqui, que foi os cálculos que eu fiz, tá? Agora, nós vamos para a manga. Nós vamos costurar essa manga aqui na cava. Então, eu venho aqui com a manga, dobro ela no meio e marco aqui, ó. Aqui é o meio da manga. Pronto. Agora, eu venho, abro essa manga aqui. É o jeito mais fácil de costurar a manga aqui na cava, tá? Marco aqui agora, ó. Aqui é o meio, certo? Venho aqui no meio aqui da costura certinho. Pronto, olha. Já marquei, posicionei o meio da minha manga. Agora, eu venho com a fita métrica e vou marcar aqui, descer o tamanho da minha cava. Para cada tamanho, agora eu vou falar para vocês, tá? Então, aqui agora, eu vou colocar a cava no tamanho MG, 20 centímetros. Vou marcar aqui, 20 centímetros deu aqui. Então, eu venho aqui agora e dou uma esticadinha para costurar, tá? Eu vou fazer isso dos dois lados, ó. Marquei aqui 20 centímetros. E na hora de costurar, eu vou costurar assim, tá? O tamanho PPP, você deixa 18 centímetros, aproximadamente, tá bom? E pro tamanho GG, extra GG, você vai deixar 22 centímetros, também aproximadamente, e depende do tamanho do braço, tá bom? Pode ser maior, pode ser menor. Vou fazer isso dos dois lados e nós vamos começar a costurar essa manga aqui agora. E agora vamos costurar aqui a manga na lateral. Já coloquei aqui a agulha no fio, tá? O fio que tava sobrando. E eu vou vir aqui, ó, tirei meu marcador, tirei aqui meu marcador, e agora eu vou vir, pego, deixa assim reto pra você poder ver onde que tá as correntinhas da borda, tá? Vou pegar aqui em uma correntinha e na próxima correntinha aqui. E vou fazer isso. Agora eu vou vir pra próxima correntinha e pra correntinha de cá. Ó, agora eu vou vir. E eu vou fazendo isso. Pego uma correntinha de um lado e pego uma correntinha do outro lado. Vou vir aqui para a próxima correntinha, olha. Pego uma correntinha de um lado, pego a correntinha do outro lado, ó. Pego aqui a correntinha de um lado, pego de outro lado e vou fazendo um chuleado. É a costura que eu mais gosto de fazer. É prática, é fácil, é rápido e não fica com volume de nenhum dos lados, nem do lado direito e nem do lado avesso. E não solta, de jeito nenhum, tá? E eu voltei aqui pra vocês verem a costura da manga. Olha como que ficou. Muito certinha, tá vendo? Vale a pena fazer essa costura. Eu gosto muito de fazer esse tipo de costura, que a peça fica uma peça muito limpinha, tanto do lado direito. Agora eu vou mostrar o lado avesso. Olha o lado avesso como fica, olha. Tá vendo? Aqui a costura, ó, aqui e aqui, tá? E agora nós vamos costurar a lateral toda aqui da manga. Vamos começar aqui embaixo. Aqui nós vamos emendar aqui, ó, cava com cava aqui de baixo. Vou colocar aqui um marcador aqui debaixo da cava, pra não ficar torto, tá? E um marcador aqui, ó, embaixo aqui, tá bom? Pra não ficar torto também. Então, você coloque aí, vai distribuindo marcadores. Vou colocar aqui também, ó,
pra ficar bonitinho, como se eu estivesse costurando uma peça de tecido. Eu vou alfinetar, como se eu estivesse alfinetando. Se você não tiver marcadores, alfineta mesmo, vai colocando alfinete assim, pra ficar certinho, pra costura não andar, tá bom? E depois eu volto com vocês pra nós começarmos a costurar. Agora que eu já vim aqui, ó, coloquei vários marcadores ao longo da manga e aqui na lateral da blusa. Agora eu vou vir costurando com vocês, tá? Ó, ergue assim pra vocês verem certinho aqui, ó, aonde foi que eu coloquei as correntinhas, ó. A correntinha está aqui de um lado e a primeira correntinha está aqui do outro lado. Eu estou costurando do lado direito aqui, tá? Da peça. Ó, pra ficar mais fácil pra ver, ó, aqui. Agora, eu vou para a próxima. Essa já foi, então eu vou aqui para a próxima, ó. As duas aqui, certo? Pronto. Agora, eu vou aqui para a próxima, olha. Aqui e aqui, tá? Na lateral, olha. Vamos para a próxima, aqui, a correntinha, e pego a correntinha aqui desse lado. Vou tirar o marcador para não atrapalhar a costura. Pronto. Agora, eu vou aqui, ó. Próxima correntinha, próxima correntinha. Pra próxima, vou aqui pegar as duas aqui e aqui. Vou para a próxima, ó, correntinha, correntinha. E você vai fazendo isso, ó, um chuleado, tá vendo? Do lado direito e do lado avesso, tá? E não fica com relevo ao lado avesso, tá? Eu vou fazer essa costura, então, até o final e depois vou arrematar e eu volto com vocês, tá bom? Ó, pessoal, eu vim aqui mostrar pra vocês como que ficou com a manga e sem a manga, para dar opção para você que não quer fazer manga, você que mora num lugar mais quente, tá? E você pode fazer como um colete. Olha como que ficou aqui, sem a manga, olha, tá? Para você ter uma ideia de como vai ficar como coletinho, tá? Tem uma amiga aqui do YouTube, acho que é a Sandra, que pediu para fazer um coletinho. Olha, então você pode fazer esse cardigan, a parte da frente das costas, e vai ficar assim, sem a manga, tá? E com a manga agora, tá? Depois eu vou colocar outra manga, vou dar os acabamentos finais e volto com as fotos para vocês, tá bom? E eu voltei aqui com a peça já costurada dos dois lados, tá? A manga, toda ela costurada, bonitinha. Aqui tá a costura da manga, ó. Aqui, não dá pra ver do lado direito e nem do lado avesso. Olha aqui como que fica. Sem relevo, tá vendo? E agora, eu quero colocar aqui, é opcional, tá? Não precisa. Mas eu quero colocar aqui um botão. Eu tenho esse botão rosa aqui, eu vou colocar. E eu fiz aqui um cordãozinho, aquele rabo de gato, o I-cord, sabe? E vou pregar ele aqui, ó. Um cordãozinho bem pequenininho. Vou costurar ele aqui agora e vou pregar esse botão aqui, tá? Pra fazer o acabamento. E vocês já vão ver como que ele vai ficar no meu corpo, tá bom? E ficou pronto, pessoal. Olha como que ficou. Eu achei o resultado muito lindo. A manga ficou uma manga estilo flare. Ficou com um caimento super gostoso por ser de linha, de algodão. Então eu posso aproveitar bastante, usar aí nos dias mais frescos, que não está frio, ó, não está tão frio. Olha aqui como que ficou a emenda aqui da manga, olha. Não parece. Olha, eu simplesmente estou apaixonada nesse casaquinho. Eu amei. Aqui, ó, tá? A golinha que eu fiz, o botão que eu preguei, tá bom? Quando a gente coloca ele, aí ele fica certinho assim, olha. Então, essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu amei, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!